Queridos irmãos, queridos ouvintes da Palavra de Deus, a mensagem de hoje tem como título Fidelidade até a morte. O texto bíblico encontra-se em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, que diz o seguinte: Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Portanto, sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Amém? Queridos irmãos, queridos ouvintes, é muito complicado falar em fidelidade nos nossos dias. A maioria das pessoas não está mais disposta a relacionamentos de fidelidade em nenhuma área da vida. Desde a venda de produtos, marcas, locais, até mesmo, infelizmente, nos relacionamentos conjugais. Diante desta realidade, será que é possível ser fiel a Deus até a morte, neste mundo de hoje? Esta é uma pergunta que deixamos para cada um de nós. O maior exemplo de fidelidade que conhecemos foi Jesus, que foi fiel até a morte, obedecendo assim os propósitos de Deus. Em Filipenses capítulo 2, versículo 8, diz assim a palavra de Deus: E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Afinal, queridos ouvintes da palavra de Deus, o que é ser fiel? Aprendemos que ser fiel é ser constante, perseverante e não mudar, seja quais forem as circunstâncias. Portanto, em um conceito geral, fidelidade é o cumprimento rigoroso dos compromissos firmados e aceitos, que são os contratos, acordos, escritos e a nossa própria palavra. Até porque na nossa profissão de fé não existe papel assinado, mas sim a nossa palavra confirmada diante de uma assembleia. A palavra de Deus nos diz em Mateus capítulo 5, versículo 37, Seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna. Sem essa fidelidade, queridos, os contratos recíprocos da vida transformam-se em farrapos de papel, sem nenhum valor. É o que chamamos hoje de quebra de acordo. Com isso, o homem perde a confiança, perde todo o crédito perante a sociedade e deixa dúvidas em toda a sua trajetória da vida. Porém, no conceito espiritual, acontece praticamente as mesmas coisas, pois, infelizmente, muitos não têm dado importância às coisas de Deus. A fidelidade de Deus é incomparável, porque mesmo que lhe viremos as costas, Ele permanece fiel, de braços abertos, chamando para nós, querendo uma intimidade maior conosco. Em Jeremias 33, versículo 3, Ele pede que nós o busquemos. Clama a mim e eu responder-te-ei. A sua fidelidade não pode ser medida. Ela é infinita e este é o motivo de louvarmos e adorarmos a Deus constantemente.
pois a palavra do Senhor é verdadeira. Ele é fiel em tudo o que faz. Salmos 33, 4. Contudo, queridos ouvintes, tanto na vida secular como na vida espiritual, todos prometem fidelidade na ocasião do acordo, do trato ou contrato, e prometem também o cumprimento fiel na ocasião da assinatura do pacto, como nós também, na profissão de fé. Porém, a maioria, entretanto, não continuam fiel aos compromissos assumidos no ato. E tem mais, queridos. Mediante ao exposto, nós aprendemos que ser fiel é manter o compromisso em dia, fazendo o que se deve fazer e evitando o que se deve evitar. Daí perguntamos ao Senhor: até quando, Senhor, devemos ser fiel? Nós vimos que até é uma palavra-chave do texto bíblico apresentado nesta mensagem e que nos dá a ideia de perseverança. Até onde você vai seguir a Cristo? Em Mateus capítulo 20, versículo 22, nos diz assim a palavra de Deus: Jesus, porém, respondendo, disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e serem batizados com o batismo com que eu serei batizado? Dizem-lhe eles: podemos. Em Mateus capítulo 26, de versículos 33 a 35, Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus: asseguro-lhe, Pedro, que ainda esta noite, antes que o galho cante, 3 vezes você me negará. Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram a mesma coisa. Queridos ouvintes, nós já sabemos o que aconteceu. Realmente Pedro negou Jesus. E tem mais, passou a segui-lo de longe. Até onde? Nós vimos que aqui foi o limite de Pedro. Pedro foi fiel a Jesus até aqui. Enquanto Jesus transformava água em vinho, multiplicava pães e fazia diversos milagres, todos os seus fiéis discípulos estavam com ele. Todos queriam segui-lo. Porém, no meio dessa caminhada existia uma cruz. Nesse momento, todos os seus fiéis discípulos fogem, ficando somente Cristo para dar cumprimento com a fidelidade ao plano de Deus. Como vemos essa situação nos dias de hoje, queridos ouvintes? Nos dias de hoje, continua a mesma coisa. Os grandes jogos de interesses produzem pessoas fiéis, porém, somente enquanto estiverem levando vantagem. É a chamada fidelidade condicionada. É o que tem mais acontecido nos últimos dias, quando nós presenciamos, através dos noticiários, uma avalanche de processos sobre corrupções nos altos cargos dos governos. Qual a causa de tanto desvio de fidelidade? Destacamos 3 casos para nossa meditação. Primeiro, a tentação da própria carne. Em Tiago, capítulo 1, versículo 14, diz assim: cada um, porém, é tentado pela própria cobiça,
sendo por esta arrastado e seduzido. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, diz assim: não veio sobre vós tentação senão humana. Segundo, a tentação do diabo. Quando ele se apresenta como um amigo. Em Gênesis 3, nós vimos a tentação no Jardim do Éden. E em Mateus, capítulo 4, a tentação de Jesus. Terceiro, perseguição. Neste caso, quando o diabo se apresenta realmente como ele é, ou seja, inimigo. Em Mateus, capítulo 13, versículo 21, diz: todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Neste caso, nós vimos que são pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Portanto, queridos ouvintes, nós vimos aqui que o desvio para uma vida de fidelidade demonstra falta de alicerce, conforme está descrito em Mateus 7. Que alicerce é esse? Experiências com Deus e conhecimento da palavra. Concluindo, queridos irmãos e ouvintes, queremos deixar registrado aqui que aprendemos com a mensagem de hoje duas coisas que contribuem para que tenhamos uma vida cristã por excelência, que é a prática da obediência e a prática da fidelidade à palavra de Deus. Essas duas coisas são primordiais para que estejamos bem, para que estejamos sentindo a presença de Deus em nossa vida. E por fim, todos aqueles que perseverarem fiéis receberão a coroa da vida. E que Deus nos abençoe. Amém? Querido Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade e liberdade que temos de proclamar a Tua palavra. Que o Senhor continue nos abençoando, nos dando saúde e disposição para continuar servindo ao Senhor. Obrigado pela Tua palavra esclarecida aos nossos corações. Abençoa todos nós que ouvimos neste momento a Tua mensagem, Pai. E que este dia se cumpra em nós, de acordo com a Tua vontade. Em nome de Jesus é que nós te oramos. Amém. Amém, Senhor.